Então, o que temos aqui, né? Algumas pessoas foram estudando o movimento no passar do tempo, né? Quando a gente vai estar na escola e vê os professores falando, assim, muito loucamente sobre um assunto, a gente pensa que as pessoas no passado, elas tiveram um estalo e aprenderam a coisa na hora, assim, né? Caiu uma maçã na cabeça do Newton, ele aprendeu a gravidade, basicamente. Mas não é assim, pessoal. O conhecimento, ele é construído, né? Aristóteles, por exemplo, ele vivia 1000 anos antes de Cristo. E Newton, que foi a pessoa que, vamos dizer assim, concluiu o estudo do movimento, ele é de, sei lá, 400 anos atrás, algo do gênero. Então, né, veja que tem um gap de mais de 2000 anos aí, até a gente entender por completo os movimentos mais básicos. Existem movimentos que a gente nem entende 100%, né, como o movimento das galáxias ou o movimento das partículas muito pequenas, né? A gente precisa da mecânica quântica para entendê-las. Beleza? Então, o conhecimento, ele é construído. Beleza? Ok, então aqui a gente vai estudar agora a queda livre, que, como o próprio nome diz, é uma queda onde não há resistência, ela é livre, ok? Claro, quando a gente joga um pedaço de papel ou uma pedra para baixo, a gente nota que a pedra cai no chão antes do papel, é um fato. Mas a queda livre, o que nós vamos estudar aqui, ela desconsidera a resistência do ar. O papel, ele só cai no chão depois da pedra devido à resistência do ar. E se não tivesse ar, se fosse vácuo, as coisas cairiam na mesma velocidade, ok? Eu vou ver se eu encontro um vídeo aqui que eu acho muito massa sobre isso. Aqui, eu vou pôr um vídeo para vocês, tá bom, galerinha? Deixa eu pôr aqui. Eu vou abrir aqui o meu YouTube. Só um segundinho. Vamos ver aqui, Maria. Acredito que vocês estão vendo aí. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Se liga. Opa, alguém falou alguma coisa, vou ter que parar o vídeo. Eu não estou falando nada, Nicole. Eu tô vendo o vídeo em inglês, na verdade. O vídeo está travando? Não tem muito o que fazer quanto a isso. Deve ser tua internet e o vídeo, ele, né, como eu estou transmitindo, daí ele não vai na mesma velocidade que vocês veriam, né? Mas depois eu posso postar lá nas notícias, ou lá no tópico de aula, o videozinho, daí você assistir mais tranquilamente, beleza? Só por hora eu quero só ilustrar o que eu estou falando aqui sobre a queda livre, é uma queda sem resistência do ar, ok? Quando as coisas caem aqui no mundo real, tem ar, né? Então, esse ar pode causar uma resistência. Mas, neste vídeo, o que está acontecendo é uma queda no vácuo. Então, neste lugar aí, onde o experimento está sendo feito, não tem ar. Simplesmente um lugar sem ar. Então, vácuo, tipo um espaço. Então, nós vamos ver o que acontece com uma pena caindo no vácuo. A gente sabe que uma pena caindo de um prédio, por exemplo, onde eu moro, demora uma era para chegar no chão. Vamos ver o que acontece caso não tenha ar. Por hora tem ar, né? Tá caindo de boinha. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Ele está dizendo que ela cai devagar por causa da resistência do ar. In order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Ele está dizendo que para a gente entender a gravidade de verdade, a gente precisa tirar o ar. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 Mais de 3 minutes. horas para arrancar But todo o once ar it's dessa complete, câmara gigante. there's a near perfect vacuum inside.
6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. Vocês se ligaram, então, galera, o que tem de especial nesse vídeo aí, né? Que vocês, no decorrer do curso de física aqui, vão ver, desconsidera a resistência da gravidade, desconsidera a resistência do ar, desconsidera a resistência do ar. Mas, na vida real, tem ar, né? Mas as contas, Galileu e depois Newton, provaram que o formato do objeto, ou a massa dele, não deveria causar efeito no movimento, caso não tivesse o ar. O problema é que demorou-se centenas de anos para conseguir gerar vácuo, a ponto de observar isso. Foi só recentemente que a gente conseguiu construir essas câmaras de vácuo para perceber algo que Galileu já tinha proposto e Newton provado matematicamente há algumas centenas de anos. Então, o que a gente notou ali é uma coisa bem interessante, né? Bem profunda, em câmera lenta. Uma pena que a gente sempre vê caindo devagar e que por muito tempo foi um exemplo para, vamos dizer assim, observar o efeito da gravidade de um ponto de vista errado, né? As pessoas, elas entendiam a gravidade errado devido a estes objetos, como pena, como papel. E nesse experimento a gente percebeu justamente que Newton e Galileu estavam certos. Depende da massa, não depende dela, não depende do formato também. Ok? Agora, quando tem ar, as coisas mudam. Por isso que os carros de Fórmula 1 são feitos daquela forma, com aquela aerodinâmica, até mesmo os carros de passeio, né, aviões, etc. Porque o efeito do ar causa muita mudança no movimento. Mas, se não tivesse ar, um papel, uma pena, uma pedra, um elefante, cairia na mesma proporção. A aceleração da gravidade, que a gente já viu bastante aí nas últimas aulas, causaria o mesmo movimento. Então, é como vocês que fizeram o trabalhinho, leram, né? O que causa o movimento é sempre uma força. Então, o que está fazendo aquela pena, aquela bola cair é a força da gravidade. Um campo que age sobre todos nós aqui na Terra, puxando as coisas para o que a gente entende como para baixo. Ok? Então é isso aí, nada demais, mas bem interessante de toda forma. Aqui algumas equações que vocês já conhecem bem, de um formato especial, ok? Aqui nós temos as equações que nós utilizamos na prova, basicamente. O vovô ateu, desculpa, o sorvetão, estou viajando, o vovô ateu aqui, que é a equação da velocidade no tempo, e a Torricelli, a equação de velocidade e posição que não envolve tempo. Quando nós vamos estudar a queda livre, essas equações são as mesmas, porque a aceleração da gravidade nunca muda, ela é constante, como eu falei repetidamente para vocês durante as aulas. Se a aceleração é constante, se há aceleração e ela é constante, são essas as equações que vocês vão usar. Então percebam que as equações aqui da direita, que são as equações da queda livre, têm o mesmo formato que as da esquerda. Mas normalmente quando a gente está falando de queda livre, a gente usa H, letra H, para denotar a altura, e em vez de usar Azinho de aceleração, a gente usa G de gravidade. Porque a aceleração, a única aceleração que age
na vertical, que age de cima para baixo, de baixo para cima, é a aceleração da gravidade. Única e exclusivamente ela. Beleza. Então, primeira perguntinha aqui. Quem foi o pensador que propôs a ideia do que chamamos de método científico? Eu acho que eu falei sobre isso para vocês na primeira aula, né? Então, pensem sobre isso, tá? Me respondam aí no final. Quem que pensou sobre o método científico? Agora, eu quero falar um pouco mais sobre, para não degringolar, né? Vamos falar mais sobre o movimento aqui. A queda livre, como eu falei para vocês, né? Na aula antes da prova, ela envolve aceleração, e a aceleração da gravidade, normalmente a gente usa 10 no ensino médio. É o valor 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, mais precisamente, é 9,81, tá bom? Então, no geral, vocês vão usar isso para que os cálculos fiquem mais simples, mas o certo mesmo é este valor aqui. Beleza? Então, aqui a gente tem uma pergunta. Qual é a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o solo? Na prova, vocês me mostraram que esse tipo de cálculo está tranquilo para vocês. A maioria conseguiu resolver tranquilamente um cálculo como esse, onde é simplesmente substituir valores na equação. Então, o pessoal até foi muito bem por isso, né? Substituir valores na equação é simples. E um problema tão curto como esse é basicamente isso, que vai ser pegar as equações do MRUV, as equações lá, Sorvetão, Lavoisier, Torricelli, e substituir os dados que estão escritos aqui. Então, vamos lá. Num problema como esse, onde nós não temos o tempo, veja, em nenhum momento foi citado o tempo aqui. Ele quer saber a velocidade, foi citada a altura da queda, 45 metros até atingir o solo, e foi citado que a pedra é abandonada. Nesse tipo de problema, pessoal, nós temos uns nomezinhos assim que é importante vocês anotarem aí no caderninho de vocês. Nos problemas que eu mostrei para vocês nas últimas aulas, nós tínhamos aquele negócio lá, o movimento começou no repouso. Quando era repouso, significava que a velocidade inicial era 0. Agora, aqui na queda livre, é o mesmo esquema. Se está dizendo que a pedra foi abandonada, significa, anotem aí, tá? Que a velocidade inicial dessa pedra era 0. Mesma coisa, tá bom? Velocidade inicial, 0. Por quê? Porque eu poderia pegar a pedra dessa altura de 45 metros e jogar lá para baixo. Se eu jogar lá para baixo, ela começa o movimento dela com uma velocidade já, a velocidade com que eu ataquei ela da minha mão. Ou eu poderia, sei lá, jogar ela para cima. Então teria uma velocidade num outro sentido. Mas não, a única coisa que aconteceu foi que ela foi abandonada. Então a velocidade inicial dela é 0. Tranquilão. Vocês vão ver como é tranquilão. Vocês podem estar meio, meu Deus do céu, vácuo, que é isso? Mas vocês vão ver que é tranquilo. Então, queremos a velocidade, que a equação de Torricelli nos deu, né? Aqui está do lado esquerdo a velocidade. A velocidade inicial é 0. E a gravidade, né, o Gzinho é a aceleração da gravidade, que é sempre 10. Quem quiser usar 9,81, melhor ainda. Mas a gente normalmente considera 10 aqui no ensino médio. E o ΔH é a altura. Especialmente, né, mais precisamente, a variação da altura. Então ele estava numa altura inicial e variou sua altura a 45 metros. Ele foi 45 metros para baixo. Ok? Então, o que acontece é que, se ele foi para baixo, e eu estou considerando para baixo como o meu sentido positivo, tanto a gravidade quanto a variação da altura foram positivas também. E é o que está acontecendo aqui. Eu falei também para vocês, veja como as aulas elas estão interligadas, né? Por isso é importante manter a atenção, não achar que vocês vão aprender tudo deste assunto hoje. Vocês já aprenderam algo sobre ele antes. Nas primeiras aulas eu falei muito sobre referencial.
sobre o sentido que nós adotamos para o problema. Eu falei que, normalmente, a gente considera para a direita como positivo e para cima como positivo. Mas eu também falei o seguinte, eu lembro bem, podem ver lá na gravação. Quando nós formos estudar queda livre, normalmente, nos problemas de queda livre, nós consideramos o sentido positivo para baixo. Contraintuitivamente, nós consideramos ele para baixo, porque isso facilita um pouco os cálculos, de certa forma. Então, é o que está acontecendo aqui. A gravidade, esse 10 aqui, metros por segundo ao quadrado, sempre atua para baixo. A gravidade sempre empurra as coisas para baixo. Soltem o celular de vocês agora, da mão de vocês, vocês vão ver ele indo para baixo. Porque a gravidade está puxando ele para baixo. Então, o sentido da gravidade é sempre para baixo. O sentido do movimento deste corpo também foi para baixo, né? A pedra foi abandonada desta altura, então a pedra caiu. Se eu estou considerando para baixo positivo, então tanto gravidade quanto a variação da altura foram positivas. Muito bem. Só estou explicando o porquê do sinal ser positivo. Vamos para a próxima linha. Então, uma continha foi feita aqui, né, de vezes. Acredito que todo mundo sabe fazer conta de vezes. E daí a gente faz a raiz quadrada para encontrar a velocidade. A equação de Torricelli nos dá a velocidade ao quadrado. Então, se eu quero encontrar a velocidade, eu tenho que aplicar raiz quadrada dos dois lados. É o que foi feito aqui. Raiz quadrada de v ao quadrado é v. Raiz quadrada de 900 é 30, se não me engano. 30 metros por segundo, exatamente. Muito bem. Professor, Oi, diga. o G é velocidade, então. Não, o g é a aceleração da gravidade. Beleza? Como vocês leram lá naquele negócio que eu pedi para vocês lerem e resumirem, a força, ela causa um movimento. A força é o que causa um movimento. Então a pedra, ela foi abandonada e começou a cair devido à força da gravidade. Só que força não entra na equação do movimento, não entra na equação de Torricelli. O que entra é um efeito da força, que é a aceleração que o corpo assume. A força causa uma aceleração no corpo. E, no caso da gravidade, a aceleração é a aceleração da gravidade. Esse G que está aqui. É aqui que entra a gravidade. Se vocês olharem aqui os outros slides, né? Ó, Torricelli aqui, ó. Velocidade em função da posição, a equação que a gente está usando neste problema. Em vez da aceleração, como a gente viu lá para a prova e para algumas questões que eu resolvi, nós colocamos G, que é a aceleração da gravidade. Então, a gravidade é uma aceleração. É o efeito da força que faz a velocidade variar. Então, no caso aqui, a cada segundo, a nossa pedra aumenta a velocidade dela 10 metros por segundo. Então, passou um segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Passou outro segundo, ela aumenta mais 10 metros por segundo. Então, não é o escopo dessa questão, mas eu sei qual é o tempo aqui de queda, foi 3 segundos. E tentem entender o porquê, eu vou me ater um pouco nisso já, devido à sua pergunta. Como a gente conversou bastante nas outras aulas, a aceleração é a propriedade que causa a variação da velocidade. É a taxa de variação da velocidade. Quando a gente aperta o acelerador de um carro, é para aumentar a velocidade do carro. Então, a gente aperta o acelerador, ou seja, causa aceleração, para aumentar a velocidade, gradativamente. A gravidade faz isso com os objetos. A gente não vê, porque a gente não vê objetos caindo de alturas muito altas, assim, na nossa vida, né? A gente não vê isso acontecendo com frequência. Mas, na verdade, a cada segundo de queda, a velocidade do objeto em queda aumenta 10 metros por segundo. Claro, sem a resistência do ar, né? Mas isso é muito relevante. Percebam, um objeto que estava com a velocidade zero, ela foi abandonada, em 3 segundos, já chegou em 30 metros por segundo de velocidade. Às vezes a gente não entende bem o que é 30 metros por segundo, mas peguem esse valor e multipliquem por 3,6, como eu já ensinei para vocês, né? Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. Então, esse objeto, em 3 segundos de queda,
chegou a quase 100 km por hora. É assim que acontece numa queda livre, em especial sem a resistência do ar. Os objetos, eles aumentam de velocidade muito rapidamente. Por quê? Por causa da aceleração da gravidade, que a cada instante está somando na velocidade do objeto 10 metros por segundo. Então, para concluir, a gravidade é uma aceleração, que entra aqui como uma aceleração. Agora, beleza. Agora vamos ver uma outra situação muito interessante. O que nós acabamos de ver foi uma queda livre. Então, eu peguei um objeto e soltei. Mas, nem sempre é esse tipo de movimento que ocorre na vertical. Às vezes, eu posso lançar um objeto para cima. Ele estava no chão, e eu lanço ele para cima. Eu falei rapidamente com vocês sobre isso numa aula antes da prova. É que eu estou sendo mais preciso, né? Então, para o objeto ele sair do chão e começar a subir, nós temos que aplicar uma velocidade nele. Então, ele estava paradinho aqui no chão, eu tenho que dar um tapa nele, ou jogar ele para cima, daí ele vai começar a se mover. A gente sabe que esse movimento ele surge devido à força que a gente está aplicando. Mas depois que sai da nossa mão, a gente desconsidera qualquer força aplicada por nós. Ele vai se mover para cima devido a esta velocidade inicial que nós aplicamos nele. Então ele começa a se mover com essa velocidade. Vocês já fizeram isso inúmeras vezes na vida de vocês, pegar algo e jogar para cima. Vocês aplicaram aquela força, o objeto foi para cima, e quanto mais força vocês aplicam, maior a velocidade com que esse objeto é lançado. Né? Ataquem no irmão mais novo de vocês uma pedra. Não façam isso, mas imagine. Se vocês atacarem com com pouca força, a velocidade da pedra é devagar. Se vocês atacarem com muita força, a pedra vai sair com uma alta velocidade. Um chute numa bola também acontece esse tipo de coisa. São exemplos práticos, tá? Muito bem, então eu quero ir mais a fundo neste exemplo. Né? Imagine que vocês estão chutando uma bola, jogando uma bola para cima. Se vocês jogarem com pouca força, ela sairá com pouca velocidade e ela não subirá uma altura tão alta. Ela vai chegar numa determinada altura, vai parar lá naquela altura e vai começar a cair. Muito bem. Isso ocorre, né, quando a gente joga com uma força fraquinha. Agora, se a gente jogar com uma força mais alta, o que vai acontecer? A bola sobe mais, ela sai com uma velocidade maior do nosso chute ou da nossa mão, ela sobe mais, mas vai ter um momento que ela também para. Neste momento, ela está na sua altura máxima. Então, aqui temos uma consequência muito interessante, que eu já conversei com vocês, estou conversando de novo. A velocidade na altura máxima da bola é igual a zero. Então, quando a gente tem essa velocidade igual a zero, ela começa a cair. Beleza. Então, é isso que ocorre, basicamente, aqui, né? Nós temos um movimento que começa com uma velocidade muito alta, mas ela vai gradativamente diminuindo, até que a velocidade chegue a zero. Mas o que diminui essa velocidade? Vocês conseguem me explicar o que faz a velocidade começar tão alta aqui embaixo, a hora que eu ataco a pedra para cima, mas lá em cima a velocidade virar zero? O que a gente aprendeu nas aulas aí que faz a velocidade diminuir? Ou aumentar? O que é que causa a variação da velocidade? Alguém pode me dizer? Qual é a grandeza física que causa a variação da velocidade? Força, exatamente. A força por meio da aceleração, como vocês leram lá na atividade, muito bem. Então, a força da gravidade vai causar uma aceleração para baixo. Aqui, ó, a gravidadezinha apontando para baixo, olha que legal. Então, a gravidade é uma aceleração, está apontando para baixo, enquanto a velocidade que eu ataquei a pedra aponta para cima. Então, veja, velocidade para cima, gravidade para baixo. Gradativamente, a velocidade vai abaixando devido à gravidade.
Então vai ter um momento que a velocidade vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que a velocidade chega a zero. Quem que levou a velocidade a zero? A aceleração da gravidade. Mas daí vem a segunda parte do movimento. A velocidade estava zero aqui em cima, mas a gravidade continua a atuar. A gravidade não para de atuar um segundo na Terra. É o tempo todo. Então, o que vai acontecer depois que o nosso corpo chega à velocidade zero? Ele vai começar a cair. E a sua velocidade vai começar a aumentar. Era zero, vai para 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4. Quem que está aumentando a velocidade desse corpo? Novamente, a força da gravidade, como a coleguinha falou lá. Ok? Então, alguns pontos interessantes aqui. No movimento da pedra subindo, é movimento retardado. Por quê? Porque a aceleração está diminuindo a velocidade. Então, como a gente já conversou, né? Progressivo retardado, né? E durante a descida é acelerado. A aceleração ela está aumentando a velocidade do nosso corpo. Aceleração positiva, no caso. Ok. E esse dado aqui é muito interessante para resolver continhas, pessoal. Se não tiver resistência do ar, tá? E em alguns casos extremos até com resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, o tempo que o objeto demorou para sair do chão e chegar até a sua altura máxima é o mesmo tempo que ele demora para cair da altura máxima até o chão. Ok? Então, se um dia disserem para vocês quanto tempo o objeto demora para subir, vocês podem ter certeza que é o mesmo tempo que ele demora para descer. Anotem aí, isso que eu acho interessante, tá? Ponto interessante aí da aula. Ah, isso tudo vai estar lá no CIGA depois, no vídeo, slide. Então não precisam se preocupar tanto assim, tá bom? Vamos lá então. Vou ler esse problema e vou pedir para que vocês me respondam no chat. Duas pedras, A e B, de massas respectivamente 1 kg e 2 kg, ó, massas diferentes. Já conversamos sobre a massa em movimentos, sem a resistência do ar, né? Quer dizer, bem, vocês já ouviram falar sobre isso hoje. Foram lançadas verticalmente para cima, as duas. Ambas com velocidade escalar de 15. Então, o que está ocorrendo aqui? Peguei uma pedra, lancei ela e ela saiu da minha mão com 15 metros por segundo. Essa pedra tinha 1 kg. Depois peguei uma pedra de 2 kg, também lancei ela da minha mão com 15 metros por segundo de velocidade. Ela saiu, as duas saíram então com 15 metros por segundo de velocidade. Desprezando a resistência do ar, que nem no vídeo que eu passei para vocês, e adotando G igual a 10 metros por segundo, ou seja, aceleração da gravidade 10 metros por segundo, estamos na Terra, responda. Qual das duas pedras atingiu a maior altura em relação ao solo? E aí? Alguém sabe me dizer? Foi a de 1 quilo? Foi a de 2 quilos? Não foi nenhuma das duas? E aí? Vou dar uns 2 minutinhos para vocês pensarem enquanto eu tomo uma aguinha.
Estou achando interessante as respostas. E eu vou lá pegar um café na cozinha. Eu peço para que vocês encontrem a altura máxima. Quem conseguir, posta no chat. Lembrando, equação da altura máxima, uma vez que a gente... Vou dar essa dica. Uma vez que a gente não tem tempo, usa Torricelli. Ok? Já volto, menos de 2 segundos. Legal, pessoal. Vocês estão conseguindo resolver as contas. Não sei se um resolveu e os outros estão copiando, né? Mas eu acho que vocês estão bem disso, vocês foram bem na prova. Tenho muito orgulho de vocês. Vou mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Quero que na próxima aula alguém me explique fisicamente o que está acontecendo aqui. Olha só, não sei se vocês já assistiram um anime chamado Demon Slayer. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha canequinha desse ano. Ah, eu não posso mostrar. Tem um problema aqui na minha câmera. Mas eu vou mostrar para vocês por vídeo outra hora. Eu quero que vocês me expliquem, tá? Eu tenho uma caneca que, quando eu coloco água quente nela, ela vai aparecendo a imagem aos poucos, assim. Então, tem física nisso, né? Eu queria uma explicação para a próxima aula. Mas deixa para lá, então. Vamos focar na queda livre hoje. Bem, vocês encontraram 11.25. Basicamente, é utilizar a equação de Torricelli, uma vez que a gente não tem tempo. Então, bem, é 11.25 mesmo. Nós temos a altura máxima quando a velocidade é zero, como a gente já conversou bastante.
velocidade inicial era 15 metros por segundo ao quadrado. E aqui a gente tem uma situação onde a gente tem que tomar cuidado, pessoal, tá? E vocês tomaram. A gravidade é negativa se a gente está considerando que a velocidade para cima é positiva. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que aqui, dessa vez, o sinal está negativo, tá, pessoal? Então, cuidado com isso. Daí, fazendo as continhas, a gente encontra 11,25. Para quem tem dificuldade com a conta, eu vou explicar o que aconteceu aqui. Bem, 15 ao quadrado é 225. E 2 vezes menos 10 é menos 20. Então, a gente pega esse menos 20 ΔH e passa para o outro lado. Como ele é menos 20, passa para o outro lado positivo, mais 20. Tudo bem até aí? Beleza? Então, depois que eu tenho isso, eu quero encontrar a variação da altura, eu pego o 20 e passo dividindo. E daí a gente encontra esse valor. Então, parabéns para quem conseguiu aí, eu estou gostando de ver. A caneca é de um anime chamado Demon Slayer. Por que a velocidade fica negativa? Não, o que ficou negativa foi a aceleração, pessoal. A aceleração está negativa. A velocidade está positiva, aqui, ó, 15 positivo. Por que o pessoal está saindo da aula, hein? Estou vendo tudo aqui, hein? Beleza? Então, aceleração negativa. Porque eu estou considerando a velocidade, o sentido da velocidade para cima como positivo. Lembra que é uma consideração minha. Eu que escolho esse tipo de coisa. Eu que escolho o sentido de ser positivo para cima ou para baixo. É uma escolha de quem está fazendo o cálculo. Mas, uma vez que eu escolhi o sentido para cima como positivo, ou seja, o sentido da velocidade quando eu lanço a pedra para cima, então, obrigatoriamente, a gravidade, como sempre aponta para baixo, tem que ser negativa. Ok? Não errem mais isso. Ok. Então, beleza, parabéns. Sim, eu nem falei sobre o fato de que realmente, né, a massa não importa, né? Mas todo mundo aprendeu bem isso, estou feliz. Então, a massa não importa. Então, um elefante ou uma pena cairiam com a mesma velocidade, subiriam com a mesma velocidade também, e desacelerariam e chegariam à mesma altura, tudo a mesma coisa, independente do peso, caso não houvesse resistência do ar. Ok? Então, continuando aqui, beleza. A gente tem o seguinte, então. O peso, a força peso é uma força, como vocês devem ter lido lá no capítulo que eu pedi para vocês, associada com a gravidade. Ou seja, aquilo que a balança mede, ela... A minha internet está ruim? Poxa, mas eu fechei tudo aqui. Não sei, hein? Pode ser. Eu acho que, professor, eu acho que eles disseram quando o professor comentou de ter gente saindo da aula, que a internet às vezes tá ruim, daí fica caindo do Meet. Em São Bento aí tá treta a internet, então. Pena. Aqui na região é complicado. Bem, vamos ver se os colegas voltam aí, né? De toda forma, o videozinho vai estar lá. Então, a gente tem que tomar cuidado, e eu falei já brevemente para vocês sobre isso, quanto a o que é peso. Peso é uma força. Aquilo que a balança sofre e nos dá um número como resposta é a força peso. A balança sofre uma força e ela dá uma medida para a gente, lá digitalmente, ou com aqueles pezinhos lá, tipo balança de médio. Então, é devido a uma força, a força-peso, ok? Então, a força-peso é uma força que age devido à gravidade da Terra. Então, a gente tem uma massa, qualquer objeto tem uma massa, e a massa vezes a gravidade do objeto causa uma força chamada força-peso. Então, quando você coloca um elefante em cima de uma balança, ou, sei lá, um cachorrinho, vão ter medidas diferentes. Por quê? Porque a força que eles aplicam na balança é diferente. Ok? Só que a força, ela depende da gravidade também. Então, por exemplo, se vocês forem se pesar na Terra ou na Lua, haverá medidas diferentes. Porque a gravidade na Lua é diferente da gravidade na Terra. O valor da gravidade na Lua não é 9,81, não é 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade na Lua é 3, alguma coisa metros por segundo ao quadrado. Então, a força-peso na Lua, a força que nos empurra para baixo, ela é menor
Por isso que nos vídeos da Lua os caras estão lá pulando alto pra caramba e quase que flutuando. Ok? É isso aí. Beleza. Então, aqui nós temos uma expressãozinha da obtenção desse valor da gravidade. Ok? Eu não quero me ater muito nisso, porque não aparece muito nos cálculos, é só por questão de curiosidade de vocês, né? De onde que sai esse 9,81 metros por segundo ao quadrado? Bem, surge dessa conta aqui. Esse lado direito aqui é basicamente a teoria da gravidade de Newton. A gente não vai mesmo se aprofundar nisso. Mas aqui é a massa da Terra, aqui é o raio da Terra, e aqui é a constante gravitacional. É uma constante que é a mesma em todo o universo. É um valor base, assim, da gravidade. Daí, quando a gente resolve essa continha, para a Terra, encontra 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas, se for resolver para a Lua, por exemplo, a Lua tem uma determinada massa, diferente da Terra, e um determinado raio, também diferente da Terra. Esse valor continua sendo o mesmo. Daí, a gente encontra uma gravidade para a Lua diferente. Ok? Só dando um argumento matemático aqui, porque os valores são diferentes. Opa, Galileu aqui. Beleza, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Ó. Esses são os dados da Terra. E aqui nós temos a obtenção matemática do valor da gravidade, mais precisamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Né? Olha só. Chato escrever essas coisas no Word, tá? Mas está feito o livro para vocês. 6,67 vezes 10 na menos 11, a gravidade. A constante gravitacional, desculpa. Esse Gzão aqui é a constante gravitacional. É um parâmetro aí que em qualquer lugar do universo está associado com a gravidade. Então, não tenho como falar mais para vocês disso sem me aprofundar. Só aceitem esse valor aqui. A massa da Terra, a quantidade de matéria que tem aqui na Terra, 6 vezes 10 na 24 quilogramas. Então é coisa pra caramba, é tipo 6 com 24 zeros à direita. Então, né, o peso de vocês deve ser 6 com 1 zero à direita, 60 quilos na média. Agora, a da Terra tem que colocar mais 24 zeros à direita. Então é uma maçona. E o raio também é grandão. 6,4 vezes 10 na 6. Eu posso estar enganado, mas eu acho que isso aqui é 6 milhões de metros. 6 milhões e 400 mil metros, algo do gênero. Ok? Daí, eu não quero me aprofundar também nisso hoje, mas aqui o que a gente faz para resolver é multiplicar número com número e base decimal com base decimal. Eu espero que o professor de matemática de vocês ele desenvolva um pouco isso, então eu não vou falar sobre isso hoje, mas a conta que foi feita é isso, a gente juntou os 10 aqui, e daí como vocês devem já ter ouvido falar lá na 7ª série, bases iguais somos expoentes, então eu estou somando 10 elevado a 24 com 10 elevado a menos 11, 24 menos 11 é 13, e 6,67 vezes 6 dá 40,02. Esses números aqui embaixo é o número de baixo elevado ao quadrado, ou seja, 6,4 ao quadrado dá este número, 10 elevado a 6 ao quadrado dá este número. Por quê? Porque potência de potência multiplica-se as potências. Também a professora deve ter falado muito isso lá no 7º ano do 8º ano. Né? 6 vezes 2, 12. Agora, fazendo a conta, vocês podem usar a calculadora, um pouco de lógica, né? Vocês vão chegar em 9,77 metros por segundo ao quadrado na continha básica aqui, mas na prática a gente sabe que está mais para isso aqui. Matemática às vezes tem esses erros experimentais, vamos dizer assim. Ok? Então aqui um breve resuminho, e é isso aí, eu acho que para a aula de hoje é isso. Eu vou passar um exercício para vocês, agora no Paint, e eu quero que vocês me resolvam aí também, vai ter uma bonificação para me resolver. Vamos lá. Vou
postar aqui rapidamente no Paint. Enquanto isso, vocês podem pegar o material de vocês aí, o livro, esse tipo de coisa. Beleza? Vamos lá. Beleza, acho que para começar essa aqui é boa. Como que eu peço para que vocês resolvam os problemas? Desenho, indico o que o problema está pedindo, coloque a equação que resolve o problema, coloque os dados e isole, né, o que o problema está pedindo, coloque os dados na equação e resolva a conta. Então, vamos ver quem é o primeiro a resolver. Ah, claro, tiverem dúvidas, podem falar, tá, pessoal? Estou aqui. E, pessoal, como vão as outras matérias? Vocês estão tendo muita prova? Eu nem sei como é que tá as outras matérias. Quem puder dizer aí para mim como anda indo as coisas. Muito, eita. Eita, eita, eita. Pô, eu não quero avacalhar com vocês, né? Por isso eu tô fazendo umas coisas mais leves. E, assim, tem bastante videoaula também, tem a gente, assim, que se reúne toda semana, ou o pessoal tá postando mais coisa para vocês lerem, como é que tá? As duas coisas? Sim, tem videoaula. Então os professores não fazem a chamada, assim, que a gente faz, ao vivo, de 15 em 15 dias? Pô, daí é chato. A gente se encontra sempre, né? Mas eu vou falar para vocês, tem uma coleguinha lá acho que é uma aluna minha lá do Rio de Janeiro, e ela também estuda no IF. Ela falou que o IF não voltou lá, não. Então, né, o IF aqui de Santa Catarina tá fazendo bonito, porque em outros lugares aí não tem nada, nada, nada.
Então, algumas matérias têm de 15 em 15 dias. Qual fórmula usa, Maria? Usa Torricelli, tá? Bem, o tempo que demora para chegar ao chão, eu recomendo que você use sorvetão. O S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2 adapta ao problema. Nós temos um problema de gravidade. Agora, a velocidade que ele atinge o chão, eu recomendo que você use o sorvetão. Sempre as equações do MRUV, tá? Então, pessoal, assim, que tem toda semana, encontra, é a minha e mais alguma só. Olha, professor, a maioria tem toda semana, pelo menos uma aula. Maurinho? É que a nossa matéria é uma vez por semana só, né? Só que 1h30. Entendi. Então tá tendo muita prova e tal, né? Complicado, né? Para vocês, a distância é chato. Porque se vocês estivessem lá no IF, vocês iam ter, assim, um tempo livre, né? Entre as aulas, que o pessoal lá, principalmente no ensino médio, usa para estudar em grupo, né? Isso ajuda bastante. Caramba, galera, ninguém fez ainda a questão do tempo. Vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer o desenho. Ó, aqui está o chão. Aqui está a pedrinha, que foi solta. Vou fazer uma pedrinha mais bonitinha. Ela foi solta dessa alturinha aqui de 60 metros. Ok? Então ela caiu 60 metros. O delta H dela foi 60 metros. Okay? Se eu quero encontrar o tempo e eu tenho delta H, então eu vou usar sorvetão. Então, igual lá, né? H, H0, vou usar H, mas poderia usar S. Só que H é altura em inglês, né? Então, H é altura em inglês, essa foi boa. V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, agora a gente adapta o nosso problema. A altura inicial aqui eu posso considerar que é 0. Então, vai ficar H igual a 0. A velocidade inicial, já que saiu do repouso, é 0 também. E a aceleração é a aceleração da gravidade. Vou considerar positiva, porque eu estou considerando para baixo como sentido positivo. Né? Vocês podem considerar para cima. Então, a gente chega numa expressão bem clássica aqui, que é 5t². A altura é 5t². Ok? Então, se vocês querem encontrar o tempo para cair 60 metros, coloca 60 aqui, igual a 5t². Tranquilo, né? Então, vai lá. Encontrei o valor do tempo. Talvez vocês estão estranhando que vai dar um número quebrado, mas não tem problema.
3,45. Vamos ver se a Maria aceitou. É grande? Como assim, grande? Raiz de 12. 3,45, isso aí. Encontrou a velocidade. Não, pera, você encontrou o tempo. Então não é metros por segundo, tá, Maria? É segundos só. Se você está encontrando um tempo é medido em segundos. Beleza? Esses números depois da vírgula ignora, tá? Pega, sei lá, 2 números depois da vírgula, tá ótimo. Vocês têm que encontrar a velocidade ainda. A amiga encontrou o tempo lá, agora encontrem a velocidade, hein? Velocidade com que ele alcança o chão. Aí vocês podem pensar, professor, na hora que ele cai no chão, a velocidade é 0, ele está parado. Não. Eu quero saber a velocidade com que ele chega ao chão. No instante que ele chega no chão. — 34,64. É incrível como todo mundo descobre ao mesmo tempo, né? 34,64. Vamos ver se é isso. Existem duas formas de fazer essa conta. Uma é usando Torricelli, a outra é usando o Lavoisier. Vou fazer com as duas e provar que dá a mesma resposta. Acho que eu não fiz isso para vocês. Primeiro eu vou usar Torricelli. Então, bom, essa aqui era a conta A. Agora vamos para B. Torricelli diz o seguinte: v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Então, no nosso caso, a gente quer a velocidade final, a velocidade com que ele chegou ao chão, é igual à velocidade zero, com que ele saiu inicialmente, e mais 2 vezes a gravidade, que é 10, porque eu estou considerando para baixo como positivo, vezes a variação da altura, que foi positiva, afinal de contas ele foi para baixo, que é 60 metros. Isso vai ser igual a 600, 1.200. Qual que é a raiz quadrada de 1.200? Essa vai ser a velocidade. Se eu estiver indo muito rápido nos cálculos, falem, tá, pessoal? Mas eu acabei bastante tempo aí para vocês fazerem.
34,64, é isso aí. O que? Bananas, estrelas? Não, metros por segundo. Então, no instante em que o corpo chega ao chão, sua velocidade é 34,64 metros por segundo. Uma velocidade altíssima. Muito alta, muito alta. Não se mata, não. Vamos lá. Vou salvar isso aqui e vou fazer outro problema, propor outro problema para os senhores. Agora a gente tem uma situação diferente, porém bem comum. Básico, bem legal. A gente lança o objeto no chão, vou lançar com uma baita de uma velocidade, 100 metros por segundo. E bem, quem vai lançar deve ser um revólver ou um canhão, alguma coisa assim, porque uma pessoa não consegue. Ele chega até a sua altura máxima, então cai novamente. Calcule qual é a altura máxima, qual é o tempo de subida e qual é o tempo de queda. É isso que eu quero. Aí, acho que vocês estão top para fazer também. E aí, galera, a altura máxima é obtida quando a velocidade do objeto chega a zero. Porque se o objeto está indo para cima, a gravidade está atrapalhando o movimento. Velocidade para cima, gravidade para baixo. Então, gradativamente, a gravidade vai diminuindo a velocidade. Ok? Se a gente considerar a gravidade 10, vai ficar bem fácil esse cálculo, hein?
Valeu pela coragem, Maria, mas eu acho que não. Ou eu posso estar errado também. Só fazendo o cálculo para ver. Bem, vamos lá. Ah, beleza. Termina aí, então. Quero ver. Show, Larissa. Isso tu percebeu bem. Não tem muito o que pestanejar. Se a gravidade, ela altera a velocidade 10 metros por segundo, então vai demorar 10 segundos para a velocidade ficar zero. Beleza, a altura pode ser 500 metros mesmo, é que eu não fiz o cálculo. O tempo é bem facinho. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui. Nós temos um objeto que saiu do chão, uma determinada velocidade de 100, velocidade inicial desse objeto, então, é 100 metros por segundo. Até que ele chega aqui no alto com a sua velocidade zero. Então, a primeira pergunta é, quanto tempo demorou, né? Eu não sei o tempo e eu também não sei a altura, outra coisa que é pedido. Bem, tempo e a altura, né? Vamos lá. Então, primeiro a altura. Dá para usar Torricelli. V final ao quadrado igual a V0 inicial ao quadrado, mais 2A delta H. Agora, como a gente está num problema de velocidade na vertical, a aceleração da gravidade e a altura máxima, como a gente já conversou, é obtida quando a velocidade final é zero. Por quê? Porque quando ele chega na sua altura máxima, ele para de subir. É lógica. Isso aí não tem nada, é lógica, lógica. Ele chegou na altura máxima é porque ele não consegue subir mais, então ela é máxima. Então, por isso que a velocidade é zero. Ele não sobe mais porque ele não tem mais velocidade para cima. A velocidade é zero. A velocidade inicial aqui é 100 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura máxima, que é o que eu estou procurando. Então, bem, isso aqui vai ficar... aqui com cuidado, né? Se eu considerei que a velocidade é positiva, então a gravidade tem que ser negativa. Porque essa velocidade é para cima, a gravidade é para baixo. Então, são sinais distintos. Menos 20 delta H. Então, os colegas estavam certos aí, né? Eu que viajei na maionese aqui, por não ter conseguido fazer de cabeça a conta. Ela bem tranquila. Então, temos aqui que esse zero corta com esse, né? Que minha prof ensinava lá na escola. Se tem zero igual dos dois lados, dá para cortar. Vai ficar 1000 dividido por 2, que é mais conhecido como 500. Então, a altura máxima é de 500 metros. Show! E, para finalizar a aula, então, tempo. Como eu posso encontrar o tempo? Eu posso usar vovô Ateu, por exemplo. V igual a V0 mais AT. Então, vamos encontrar o tempo de subida, ou seja, a velocidade final é zero, a velocidade inicial era 100, e a gravidade é menos 10. Então, a hora que eu passo 10 para o outro lado, troco o sinal, igual a 100, corto o zero, eu encontro que o tempo de subida é 10 segundos. Se eu for muito rápido, eu faço uma conta depois. É a missão de vocês resolver essa conta. Agora, a pergunta não era só o tempo de subida, era o tempo de queda também. E daí, para isso, vocês vão argumentar o que eu falei teoricamente na aula. Num problema de queda livre, o tempo de subida é o mesmo que o de descida. Então, a descida também demorou 10 segundos. Ok, pessoal? Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, ou podem mandar no e-mail. E depois eu vou postar esses quadros que eu fiz aqui no Paint, lá no CIDA, vou postar o vídeo também. E é isso, fico feliz com a participação de todos vocês na aula, foi bem legal hoje. E também muito obrigado por terem feito a atividade que eu pedi, de ler sobre dinâmica, fazer o resuminho top. É isso aí.
E espero que vocês continuem assim, bem focadinhos. E, então é isso. Até semana que vem, pessoal. Falou! Valeu, professor. Valeu. Tchau, professor.